Saudação, gente bonita, mestre líder aqui falando. São 8 horas da manhã. Já alimentamos os animais e agora estamos cuidando da horta. A vista é bonita, tem até araucária. As minhas galinhas estão nesse matagal aí. Líder, por que você não limpa o matagal? Porque ao fazer isso, e os gaviões, as águias, os falcões comerem as bichinhas. Então esse mato é o que protege elas, né, dos principais predadores que vêm pelo ar. Então, né, elas ficam protegidas aí, nessa parede de tela e ora pronobis, e essa espécie de jurubeba que existe nessa região, mas que não é aquela gostosa goiana. Inclusive, assim que eu puder, eu quero me dar de presente umas mudas de jurubeba. Tô sentindo saudade, é que eu trouxe de Goiás, está acabando, eu como assim, quase como quem faz uma reverência, mas tá acabando. Então vou ter que dar um jeito de arrumar uma muda e plantar. Aqui mesmo nessa hortinha é um bom lugar para não ter meu pezinho de jurubeba. Mas evidentemente o nosso assunto não é a horta, né? Não é tanta gente assim que se interessa pelo mundo encantador das plantas, não. Inclusive, só antes de eu continuar o assunto, na verdade começar o assunto, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô pegando esses 3 vasinhos, eu vou plantar um com hortelã, um outro com hortelã que tem por aqui, uma hortelã peluda, boa. E o outro eu quero plantar temperos. Ainda não decidi qual, mas ainda tem mais desses vasinhos e vou usar todos eles para plantar tempero. A hora que a quantidade crescer nesses vasos, eu passo a canteira aqui na horta. Mas se eu deixar eles direto aqui na horta, eu temo que as formigas comam eles antes de mim. Então eu vou começar a plantar naqueles vasinhos ali. E tem até um nome, né? Não é vasinho, o nome disso é outra coisa. Mas é uma beleza, funciona que é uma coisa só. Coisa doida. Mas enfim, sobre o que nós vamos falar? Então, eu sei que onde a coisa está pegando fogo mesmo é na Ásia, né? Temos conflitos no Oriente Médio, temos conflitos no subcontinente indiano e ainda dentro do macrocontinente nós temos conflitos na Europa, que é a Ásia Ocidental, né? Por que isso? Porque tantos conflitos no mesmo lugar do mundo. Ah, quero usar um desses vasinhos como sementeira. Quer ver se eu planto funcho, endro. E aí quando ele estiver maiorzinho, eu transplanto. Acho que é uma ótima estratégia. Porque a Ásia voltou a ser o centro do mundo. Acho que isso é importante que isso fique claro. A Ásia não está, agora a Ásia é o centro. Não, a Ásia voltou a ser o que na maior parte da história humana, menos na pré-história era o México, ao que tudo indica. A Ásia está voltando a ser o centro do planeta. Essa que é a verdade. E por causa disso, os conflitos acontecem lá. E basicamente os conflitos que estão acontecendo na Ásia têm todos a ver com a interferência do Ocidente, particularmente dos anglo-sionistas. Veja vocês, o Oriente Médio. Qual que é a causa de todos os conflitos no Oriente Médio? É difícil ver um conflito no Oriente Médio que não tenha esse país envolvido. É o Estado de Israel. O Estado de Israel é a causa da grande maior parte, né? Nossa, que socorro, perdoa. Da grande parte dos conflitos que acontecem. Aí, ó, à tarde eu vou ter que mudar essas mudas de mostarda. Estão muito próximas umas da outra. Tem que plantar elas uma distância maior para elas poderem crescer. É o Estado de Israel. Foi criado por quem? Por britânicos e norte-americanos, em 1948. O que nós estamos vendo no subcontinente indiano? Conflito envolvendo o quê? Outra nação criada pelos britânicos, né? O Paquistão. Conflitos no Extremo Oriente, que envolve a República Popular Democrática da Coreia, Taiwan. O que República Popular Democrática da Coreia
e Taiwan tem como... Taiwan era parte da China, deixou de ser por causa da interferência dos Estados Unidos. A Coreia era uma só, deixou de ser por causa da interferência dos Estados Unidos. Então essa interferência ocidental na Ásia ainda está criando muitos problemas. Certo? Está criando muitos problemas. E resolver esses problemas é o primeiro passo. E é por aí que as coisas têm que começar. E por resolver problema, gente, eu não falo em dar legitimidade para ilegítimos, não. É resolver mesmo. São 12 horas e 45 minutos. Nós limpamos a última parte da horta que estava suja, né? Cheia de mato. Arrancamos umas ramas de mandioca. A gente vai fazer um canteiro aqui. Dá até para ver um começo no elevado. Nós vamos fazer um canteiro longo para plantar um punhado de semente que a gente ganhou. E nas margens, tanto perto da cerca quanto perto do pé de goiaba, a gente vai plantar parte dessas ramas de mandioca e vamos plantar milho também. E mais à tarde a gente vai plantar nossos temperos, vai começar a plantar nossos temperinhos, né? Ao menos para produzir muda. Mas, voltando ao nosso assunto, né? A gente está falando de geopolítica. O que acontece é o seguinte. Há duas versões sobre o que anda acontecendo entre o Trump e o Netanyahu. De um lado, algumas pessoas têm dito que pode ser jogo de cena, porque os Estados Unidos já fizeram isso antes, por exemplo, do conflito da Ucrânia, né? Para tentar pegar a Rússia desprevenida, e poderiam estar fazendo a mesma coisa agora no caso do conflito com o Irã. Mas muita gente acredita, eu estou nessa turma, acredito no contrário. Que eu não sei se os Estados Unidos estão rompendo necessariamente com Israel. Eu acredito que sim, mas talvez seja só o Netanyahu, né, que abusou do direito de ser abusado, vamos dizer assim. Seja como for, gente, eu não diria que as coisas estão boas para o Estado de Israel. De forma alguma eu diria isso. Faz sentido a tese segundo a qual o Netanyahu abusou e deixou explícito para todos os norte-americanos, para o mundo inteiro, uma coisa que deveria estar só implícita, né, que é o controle da política externa dos Estados Unidos pelos israelenses, e que isso pega muito mal, inclusive internamente. Então a questão não seria necessariamente a intervenção de Israel nas políticas dos Estados Unidos, seria mais o Netanyahu. Isso também faz sentido. Isso também faz sentido, porque talvez o que o Trump esteja fazendo seria alguma coisa parecida com o que Santo Agostinho falou há muitos séculos atrás. Mudar tudo para que nada mude. Certo? Então, nesse sentido, como o Netanyahu talvez tenha deixado explícito coisas que não eram para ser explicitadas, para salvar a cara do Estado de Israel, para salvar a cara dos Estados Unidos, principalmente, ele tende a ser sacrificado no jogo para que, mesmo derrubada a peça, a partida continue favorável ao Estado ilegítimo. Pode ser qualquer coisa. Honestamente, eu não sou o dono da razão. Eu acredito que esse rompimento é mais com o Estado de Israel, mas essas outras duas teses fazem sentido, principalmente essa que eu acabei de falar. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade. Mas, pelo menos, a gente tem que admitir que é algo muito interessante. Muito interessante mesmo. E que tende a mudar as coisas. Certo? Que tende a mudar as coisas. Quanto à Índia e Paquistão, a Índia soltou uma declaração falando que não houve intervenção externa, ou seja, o Trump está assumindo como dele a iniciativa de paz entre os dois estados do subcontinente indiano,
porque parece que eles fizeram um acordo, né? Pelo menos um cessar-fogo, né? E o Modi, o Narendra Modi, deixou claro que não houve interferência externa, mas o Trump já está nas redes sociais dizendo que a paz entre a Índia e o Paquistão foi uma conquista dele. Um dos dois, evidentemente, está mentindo. Certo? Não tem como as duas coisas ser verdadeiras ao mesmo tempo. É o famoso princípio em lógica formal do terceiro excluído. Ou o Trump ou o Modi estão mentindo. Eu prefiro acreditar no Modi. Né? O histórico de mentiroso, compulsivo, megalômano do Trump depõe contra ele. Ah, sim, vocês devem estar reparando que eu cortei também aquela laranjeira que já estava morta, né? Basicamente, eu sei que ela fornecia alguma sombra, mas o incômodo era maior do que o benefício. Sabe, dificultava muito cuidar dessas plantinhas. Eu vou dar um jeito de instalar umas proteções que eu tenho para dar uma protegida nessas mudas e não depender da sombra que já não existe mais, né? Então eu vou dar um jeito de colocar aqui alguma coisa para proteger essas mudinhas que já estão nascendo. As mudas de alface, por exemplo, estão muito boas. Aquelas mostardas ali também estão muito boas. Vamos ver o que acontece. Agora o tempo deu uma fechada novamente. Mas eu não sei se vai chover. A previsão não está dizendo que vai. Eu não quero necessariamente arriscar. Certo? Normalmente eu rego as plantas mais tarde. Mas como essa área aqui estava sombreada e agora deixou de ser, acho que é uma questão de bom senso molhar 2 vezes ao dia, né? Nesse meio aqui, nessa ilha aqui, eu quero plantar flores. É o que eu vou fazer hoje mais à tarde. Vou plantar flores, né? Porque a gente sempre diz que precisa de flores para dar colorido, para dar vida, para dar cheiros, que ajuda a espantar pragas, né? Você pode ver que isso aqui está infestado de formiga. Então a flor sempre ajuda. Nós temos ali flor e tempero, na verdade. Acho que é mais prático deixar isso aqui para plantar tempero. Que já tem, olha lá, ó, capim-cidreira, né? Ali na frente. Então aqui já tem algumas flores plantadas. Eu cultivo algumas mudas ali naqueles vasinhos. Depois que elas crescerem, eu transformo isso aqui numa ilha de tempero. Eu acho que é uma opção até melhor do que flor. Flor eu vou plantar nelas de maneira aleatória ao longo dos canteiros. E deixo essa área que está aqui bem no centro da horta como uma ilha de temperos, né? Para espalhar o cheiro para a horta inteira e dificultar a ação das pragas. Mas voltando ao nosso assunto, para encerrá-lo, errei quando eu subestimei o Paquistão. Certo? A Força Aérea Paquistanesa é melhor do que eu originalmente pensava. E é melhor por um motivo simples, né? É melhor porque os jatos chineses, J-10, incrivelmente, eles foram vendidos pela imprensa do Ocidente como se fossem sucata. E os jatos J-10 chineses deram vareio, um baile na aviação de origem francesa da Índia. Os Rafale apanharam que nem bode na horta. É claro que isso fez uma diferença, não foi tão fácil assim para a Índia como ela acreditou e eu mesmo cheguei a acreditar. Nesse sentido eu errei. Certo, errei porque subestimei a tecnologia aeronáutica chinesa. Que foi isso no fim que fez diferença, né? Foi isso no fim que fez diferença. Ter uma boa aeronáutica fez uma diferença muito grande para o Paquistão. E para a Índia também, né? Porque a Índia se lascou, cara. A verdade é essa. Era a Índia que esperava dar um vareio. Mas, né? A inferioridade aeronáutica cobra um preço muito alto. Essa é a verdade. De toda forma, já está muito quente. Eu já molhei as plantas que mais necessitavam ser molhadas. E já anunciamos a paz, né? Já anunciamos a paz. Pelo menos no caso do conflito indo-paquistanês, pelo menos por enquanto.
No caso do Oriente Médio, a gente tem que conferir qual tese é verdadeira. Se Trump está rompendo com Netanyahu, se os Estados Unidos encheram o saco de Israel, ou se é só um jogo de cena para preparar uma invasão surpresa, uma guerra surpresa contra o Irã. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para saber qual dessas alternativas é verdadeira. Então, é isso. Vamos esperar o tal tempo. Até mais. Boa tarde, bom sábado a todos.